Esse fim de semana vai estar aí, Rodrigão? Esse não. Vou botar porque Ou nada. Se não voltar, não vou te dizer, né, cara? Pior é que, pô. Casal o quê? Tu tá se transando ou não tá se transando, cara? O que parece ser uma coisa meio jocosa. Uma coisa meio jocosa no sentido de. Esse é o Rodrigo. Meio depois me jocosa, manda a chula e foto. baixa e pequena. É, porra, cara. É fundamental, né? Sim, Assim. hum, sim, com certeza. Dá pra falar um pouco o que atrai umas pessoas, né? Fazem Não, elas pessoal, se namorar, vocês né? quiserem começar, Sim, claro. Falar um pouco disso, assim. Uhum. Dá pra falar, sei lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos entrando então. Putz. Deixa depois eu pego. E aí, Brunão? Fala, Rodrigão. Como é que está? Estamos bem nesse friozinho? Friozinho chegando, inverninho, outono aí. Sim. É Dia bom, dos né? namorados é bom, né? Ah, com certeza, né? E hoje esse nosso podcast em homenagem aos namorados. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, namoro, É um né? tema. É um tema sempre interessante, Sim, instigante. instigante, cheio de De prazeres e dores. prazeres e dores, né? Com certeza, né? E até acho que dá pra gente começar pensando nisso, né? O que faz duas pessoas se Uhum. unirem, né? Uhum. E eu acho que esse é um ponto, e eu acho que bom da gente refletir, né? Uhum. Num primeiro momento, a gente até pode pensar assim que duas pessoas se unem porque se encontram nas suas qualidades, né? Se Sim. identificam, ó, aquela pessoa tem tudo que eu espero Uhum. encontrar em alguém Sim. e, e a vice-versa, né? E aí começa aquela paixão, aquele romance, que geralmente, né, nos primeiros meses, dá pra dizer que pode se potencializar num prazer, né, num êxtase, Uhum. num encontro, né? Uma afinidade em vários aspectos sexuais, né? Na parte química, na parte Uhum. de gostos, mas a gente sabe que também, depois de um certo tempo, vai se descortinando outros aspectos que também estavam presentes nessa atração Uhum. mútua, né? Uhum. Que às vezes não são aspectos tão belos e tão prazerosos. E que às vezes atrai mais, não no sentido de que eu me sinto atraído cognitivamente, emocionalmente, mas me vinculam mais do que eu tinha consciência. Às vezes mais do que os que eu tenho consciência, esses, como fosse um imã mesmo, né? Esses que Exatamente. estavam mais longe da minha É. consciência. Eu costumo até dizer assim, é quando eu começo a atender casais ou situações que envolvem Uhum, um uhum. relacionamento. E o que fixou mesmo a relação não foi só, não foi tanto o prazer inicial. Sim. Aparentemente sim, mas geralmente são os desafios inconscientes que cada um Uhum. se projetou ali, se vinculou, né, como uma tarefa de Uhum. crescimento. Sim. E claro, muitas vezes as pessoas demoram para se dar conta desses aspectos, né? Quando elas não estão muito abertas, né? Se elas não estão muito atentas ao Sim. seu processo pessoal também de
de crescer, de reconhecer suas partes. Fica aquela projeção que muitas vezes vão gerando atrito, até que tu possa se autorresponsabilizar pela sua parte e o outro pela sua. Uhum. E aí começa uma nova jornada, Uhum. né? Num processo de relacionamento já não tão idealizado pelos, Uhum. né, pelos prazeres iniciais e pelas expectativas iniciais, Uhum. mas já numa relação mais ponderada em termos de, eu já sei, já conheço um tanto das tuas qualidades e também Sim. estou conhecendo agora um tanto dos teus defeitos ou dos teus desafios, Uhum. que para mim me incomodam. E da Uhum. mesma forma eu Sim. me apropriando daquilo que é meu e Uhum. também dos meus desafios. Sim. É uma tarefa bem. Uhum. É uma jornada incrível os relacionamentos, né? Sim. E o namoro é o início disso tudo, né? Sim. É onde as almas aí se encontram, se movendo nesse prazer inicial e nessa expectativa, e depois sendo presenteados por outros aspectos aí não tão Uhum. prazerosos, né? Que às vezes envolve dor mesmo, né? Sim. Cada um tem a sua falta ou o seu equívoco pessoal Sim. para ser olhado, trabalhado, transformado, né? Uhum. Hum. Essa questão do que atrai, né? E o que vincula, que às vezes o que vincula é muito mais inconsciente do que aquilo que eu idealizei inicialmente, né? Uhum. É um ponto bem importante. Porque como tu falou no começo, tem a paixão, né? E à medida em que essa idealização vai caindo, geralmente o que vai indo embora com o passar do tempo é a paixão, no sentido assim, essa coisa mais erótica, no sentido de esse impulso que deseja estar em união com o outro o tempo todo, né? Me unir ao Uhum. outro, querer saber as ideias dele, o que ele sente, o que deseja, o que gosta. Então, no começo existe esse movimento natural, mas à medida em que essa idealização vai acabando, uma das coisas que vai se perdendo é esse movimento, né? Que a gente depois poderia até falar um pouco mais sobre. Sim, sim. Uma outra coisa que eu acho que também que vale a pena pensar como relacionamento, que é de um ponto de vista assim, quase que espiritual, mas no sentido mais profundo da palavra, que é um espaço sagrado, no sentido que possibilita um nível de prazer enorme e descobertas mais profundas, que sozinho demora muito pra gente acessar, Exato. porque não tem esse eros que está presente na relação, possibilita eu entrar em camadas de união muito profunda comigo e com o outro. E Uhum. que o relacionamento possibilita, intensifica, não é a única forma, mas Sim. ele intensifica que tu entre, porque tem essa energia que se manifesta e impulsionadora de entrar em lugares muito profundos da minha consciência Sim. e afetar em lugares muito profundos da do outro. Uhum. Portanto, ela pode trazer à luz muita coisa. E esse é o aspecto sagrado do relacionamento. Exato. Então, se a gente entra no relacionamento com dois objetivos, um é expandir e experimentar mais prazer, e no outro é nos descobrir, nos conhecer e explorar lugares mais profundos da consciência, Uhum. o relacionamento ele já tem um outro sentido. E nesse sentido ele pode ser espiritual. Uhum. De que eu vou caminhar em lugares que outros relacionamentos, que eu não durmo junto, que eu não tenho atividade sexual, que eu não que eu às vezes não compartilho perdas, como por exemplo, às vezes de pai, mãe, irmão, filho, que eu não experimento dores tão profundas simultaneamente, né, a respeito da mesma situação. Relacionamentos de amizade, por exemplo, né, não são tão convidativos a entrar nesses lugares mais profundos. Então, acho que esse sagrado também não tem a ver com seriedade, Sim. né, Sim. nem um pouco. Acho que, inclusive, relacionamentos poderiam ser um lugar de muito mais jogo, no sentido saudável de a gente está para ter prazer e nos descobrir em lugares mais profundos. Uhum. Então,
Sabe, vamos poder... É que em português o play é uma coisa que parece uma coisa mais pejorativa, Uhum. mas é de que tem espaço para... Tem Sim, espaço sim, sim. para questionar, tem Isso. espaço para sentir, tem espaço para descobrir. E se a gente se dá conta disso, se a gente entra no relacionamento com com essa Uhum. possibilidade, Uhum. a gente é capaz de questionar algumas crenças, alguns padrões que são muito desafiadores para o ser humano, por exemplo. A gente sabe Uhum. que como criança, a gente experimenta o amor da mãe ou do pai, e quando a gente vê alguém, que é aquele ser que a gente ama tanto, tendo atenção, a gente acredita que, pô, você tá tendo amor para aquela pessoa, Uhum. que pode ser irmão, irmã, sobrinho, não tá tendo amor para mim. Então eu começo nesse lugar, por exemplo, uma das crenças de amor que tá lá enraizada é que o amor é exclusivo. E na Uhum. verdade o amor não é exclusivo, ele é inclusivo. Uhum. Mas para Uhum. criança é se alguém tá tendo, eu não estou tendo. Se Exato. alguém está tendo, eu estou perdendo. Uhum. Então nesse lugar, como adulto, por exemplo, pouco a gente está disposto a questionar, por exemplo, um tema sensível, mas se eu conseguiria perguntar para quem eu estou me relacionando, por exemplo, se nos tempos que estamos juntos, 20, 30 anos, quantas vezes essa pessoa se apaixonou por outra pessoa? Porque está presente. No amor inclusivo, isso Sim. acontece. Não Uhum. significa se ela transou, Sim. se ela deu em cima, deu mole, Uhum. não significa nada O disso. que ela fez com O isso? que ela fez com isso? Mas o quanto que a gente conseguiria Sim. desafiar uma crença básica, simples sobre o amor, que o amor é exclusivo, e se tem para Uhum. mim, não tem para o outro. Então, o quanto que eu estaria disposto, por exemplo, a investigar, se eu olho o relacionamento como um lugar de exploração mesmo, Sim, da consciência. claro. O quanto que eu estaria disposto a chegar pro meu marido, pra minha esposa, namorado, E se revelar, né? isso, e me revelar, ou questionar, e tá disposto a ouvir, Sim. tá disposto a falar, e, putz, se eu falo o que eu tô sentindo, o que eu senti sobre uma pessoa, ela vai embora, vai se sentir traído, vai acabar. Ou se ele fala, eu Uhum. perdi a importância, eu já não sou mais... Então, esses lugares, claro que eu tô trazendo um tema mais sensível, Sim, sim. mas que se não tem possibilidade da gente tocar e questionar e explorar esses lugares da consciência, quanto de abertura existe nessa relação? E aí o quanto já começa a me fechar Uhum. e a esconder, a não estar mais em relação com o outro. Então, se a gente for vendo nos relacionamentos, muitas partes nossas não estão em relação. Muita coisa que eu sinto, muita coisa que eu desejo, muita coisa que eu penso, não Exato. está na relação. Sim. Porque nem eu posso me relacionar muito com isso. Então eu posso usar o relacionamento para aprofundar isso comigo, Uhum. ou posso usar o relacionamento, inclusive, para trazer a luz e se relacionar mais com o outro. Sim. Mas então, isso é uma coisa que agora Sim, eu sim. pensei sobre relacionamento, que é uma coisa de o quanto que eu posso entrar num relacionamento com esse grau de maturidade, É. de que eu tô disposto, ainda que tenham temas muito desafiadores, Uhum. mas o quanto eu tô disposto a usar Sim. o relacionamento para expandir a capacidade de ter prazer e descobrir mais sobre a vida É. através desse Exato. vínculo tão forte, profundo e íntimo É. que tem no relacionamento. É. Exatamente. E aí cabe muito essas pessoas, né, estarem mais apropriadas desse adulto mesmo e Sim. dessa criança, Uhum. né? Tem que ter uma consciência mais lúcida sobre isso para poder abrir esse tipo de campo, eu acho. Sim, Se ainda tá muito inconsciente as dores da criança, fica muito sim. difícil Fica. tu questionar, por exemplo, ou trazer, quantas vezes tu te Hum. apaixonou nesses 20 anos que a gente tá junto? Quantas vezes tu Sim, desejou outra pessoa? sim. Quantas vezes tu pensou em terminar? Pensou em terminar, e pensou em, acho, né, idealizou uma outra relação fora daqui. Isso. Enfim, né? Uhum. Mesmo que não tenha movido atos práticos, Sim. né? E acho que sim, esse é um ponto crucial, né? Uhum. Acho que o relacionamento ele avança para um nível de intimidade Uhum. e libertação, assim, no Sim. sentido de. Saudável seria. Esse é um movimento natural. É, Se eu tô há 20 anos com uma pessoa, eu deveria estar mais íntima de mim e dela,
eu deveria conhecer, no outro nível, conhecer cada vez menos ela e a mim, porque é uma descoberta que eu vou me dando conta que é infinita. Mas o nível de prazer, não de amizade só, de parceria, mas o nível de Sim. prazer quando há, por exemplo, ato sexual, com 20 anos deveria ser muito Muito maior do maior. que o primeiro. E não é o que a gente vê que Não é o que a acontece. gente vê. Porque essa proposta, ela não, essa intenção, ela não tá clara. De a gente vai usar essa relação para quê? Para expandir isso, expandir aquilo, Uhum. ou garantir isso e garantir aquilo, ou nos fecharmos mais nisso e aquilo. Então, essa decisão é como se é um fio condutor mesmo, né? Sim, Que sim. daí as coisas vão, debaixo desse guarda-chuva, as coisas vão fazendo sentido, Exato. Exatamente. Muito interessante isso, né? né? Então é uma... Não é fácil, né? Eu vejo que é um desafio mesmo, né? Porque A gente se debate muito ainda nas questões da criança. muito. E isso nos prende, nos impede um pouco essa possibilidade de se libertar e expandir nesse campo, Uhum, né, da individualidade, porque na verdade assim, quanto mais tu te abre nessas possibilidades, né, uhum, de se revelar, uhum. mais tu te liberta e mais tu te vincula amorosamente, porque se a pessoa, ou Sim, a parceira ou parceiro também te dá essa abertura, sim, tu ama mais ela, claro, naturalmente. naturalmente. Tu naturalmente vai querer mais estar com ela. Uhum, Porque eu posso ser eu mesmo cada vez mais. perfeito. Eu acho que esse é um ponto, eu acho que fundamental. Se a gente fosse dividir é, sexualidade no relacionamento, né? O que teria um relacionamento? Sexualidade, eros e amor, né? A gente pudesse dividir nessa tríade aí que o Petor traz bem assim. Claro que é a mesma coisa, vamos supor, mas são movimentos e forças que atuam de forma distinta, mas é a mesma coisa. Uhum. Mas se a gente pudesse separar, isso que tu está trazendo é uma atitude do amor, amor como atitude que possibilita a manutenção de Eros e aumenta a possibilidade do prazer. Por exemplo, quando eu estou do lado do outro e que o outro está decidido a abrir mão da idealização que ele tem sobre mim e está disposto, porque essa é uma atitude amorosa, ainda que seja uma atitude cognitiva num nível, não tem a ver só com sentimento de amor aqui, mas é uma atitude, eu estou disposto a me decepcionar, me frustrar, porque eu quero me abrir para quem essa pessoa está sendo agora. Não a que eu exijo que ela seja, Uhum. não a que eu desejo que ela seja, Sim. com todas as questões pai e mãe aí que a gente depois pode Uhum. trazer, mas estar com alguém que decide voluntariamente me aceitar naquele momento, tal qual eu sou, essa é uma experiência que quem está do outro lado sente um relaxamento. Todo mundo já experimentou estar do lado de alguém que tu naquele momento tu não precisa mudar uma vírgula, um centímetro. Dá um descanso e abre um espaço, aqui como atitude de amor, que naturalmente a Eros aumenta. Porque eu quero estar mais perto dessa pessoa. Uhum. Quero estar mais em contato com essa pessoa. E me torna mais prazeroso estar com essa pessoa. E eu quero então me fundir mais e criar mais. Então, naturalmente, a sexualidade vem com mais força. Então, nesse sentido, uma das atitudes fundamentais do amor para expandir o prazer e Eros na relação é a decisão amorosa de, cognitivamente no nível e emocionalmente no outro, decidir aceitar a pessoa e ver quem é aquela pessoa, tal qual ela é naquele momento. Isso dá um descanso profundo e gera momentos muito plenos e prazerosos. A gente experimenta Uhum. isso, é muito bom, né? Experimenta no momento, vão vindo imagens aqui. Claro, Sim. e que às vezes no começo no relacionamento, ainda que por conta também de das idealizações, tu percebe que às vezes a pessoa tá ali, tem momentos que ela tá ali contigo porque ela quer te conhecer, ela quer saber quem tu é. Uhum. E isso é muito bom, porque possibilita também que tu descanse nas tuas autoexigências, mas também
queira saber melhor quem tu é, sem precisar mudar nada. Então essa atitude dessa aceitação e dessa abertura é muito boa, né? Muito boa, muito boa. Em contrapartida, o oposto é terrível, que é quando supostamente tu ou outra pessoa já sabe quem tu é. Sim. E já sabe, inclusive, o que tu tem que fazer e como tu deveria ser. Essa atitude, que é completamente não amorosa, como o amor como ato, ela gera esse pouco espaço, Sim. essa contração, esse fechamento. Então o Eros vai se esvaindo. Em vez de eu ansiar a união, eu desejo me separar um pouco. E não tem algo novo que pode ser criado, que seria a respeito da sexualidade, né? Sim. Então, essa é uma atitude Sim. que é... E geralmente essa atitude, essa última que tu traz, que gera contração, geralmente ela tá baseada nesses aspectos individuais de não querer olhar para as dores que cada um carrega. Sim. Porque se eu não quero também me apropriar, expandir, me revelar naquilo que também é mais feio em mim e dolorido, eu também não vou querer isso no outro, né? Sim. Aí o outro vai ter que se encaixar naquilo que eu quero, no que eu desejo, no que eu idealizei para ele, tipo, né? Sim. Vai ter que ser Uma exigência. aquela exigência, né, de pessoa ideal, a qual eu encontrei no primeiro dia. Sim. Ou na qual eu acredito É. que vai fazer eu sentir o amor que eu acredito que eu sentirei se ela for dessa forma. Exatamente. É tudo muito idealizado, É né? tudo muito idealizado. Porque se ela for desse jeito, eu imagino que eu vou sentir isso. Mas pode que não nas duas coisas. Então separando, eu acho que a gente pode pegar no relacionamento, né? Amor, eros e a sexualidade. Então a sexualidade como esse aspecto de difusão criativa e de intensificação do prazer. O eros como esse princípio amoroso que pode fazer com que eu saia de mim para ir ao encontro do outro, né? Conhecer, me abrir, sabe? É esse princípio Que move, né? que me move em direção ao outro. Então é um princípio no sentido de quase que generoso, altruísta, benevolente no sentido de que eu saio do meu eu. Eu desejo ir em direção ao outro. Voluntário. É algo que eu não decido. É uma força da natureza que me move em. Isso é Eros. E o amor, ele teria várias subdivisões, mas uma das divisões dele seria essa decisão interna de, por exemplo, aceitação, reconhecimento, abertura, inclusão, né? O amor como atitudes, não só como sentimento aqui, compassivo, que também ele pode entrar como sentimento, pode entrar como atitude, pode entrar também como ideias que expandem, né? O amor pode ser muitas possibilidades. A gente pode fazer 3 grupos aqui e abrir um subgrupo só para o amor, para expandir, né? Ele como força também propulsora de novas ideias, de possibilidade de expansão e movimento. Então tem essas 3. O amor, o eros e a sexualidade, né? E se a gente olha nos relacionamentos, e eu consigo olhar isso no meu relacionamento hoje, ou nos atrás, né? O quanto que às vezes tem muito prazer, mas daqui a pouco tem pouco movimento em direção ao outro. E tem pouco amor no sentido, tem pouco compaixão, tem pouca capacidade de compreensão do outro, tem pouca decisão de compreensão e inclusão, tem pouca decisão de criar algo novo na nossa relação. Então, tem muita sexualidade, por exemplo, mas tem pouco amor. Às vezes tem relacionamentos que é o oposto. Tem um nível de fraternidade, parceria, eu me preocupo contigo, com a tua família, sabe, com o teu trabalho, eu garanto a tua subsistência se for necessário. Sim. Mas o prazer ou tá só no trabalho, ou tá com a amante, ou tá com a pornografia, enfim, o prazer está em outro lugar, não está disponível para a relação. Sabe, o comprometimento, que é uma qualidade do amor,
a fraternidade, a parceria tá disponível realmente. Sim. Só que o prazer tá fora. Então é muito comum os relacionamentos Principalmente os mais antigos, né? mais antigos, Exatamente. mas que com os duradouros isso é muito comum. Mais antigo, mas com os relacionamentos que começam a durar. Porque hoje também tem uma questão que o tempo mudou, né? Sim. Mas exatamente. casar, o prazer, criar coisas com a pessoa, ter prazer com as pessoas em vários níveis, né? De fazer coisas juntos, relacionamento sexual, troca. Esse prazer junto com essa parceria, com essa fraternidade, com esse sentimento de crescer, ajudar o outro a crescer junto comigo, precisa de Eros. Precisa de Eros. Ela que vai fazer essa ponte, né? Entre os dois. Sim. Só que aqui que é o desafio, porque o crescimento emocional interrompido quebra ou rompe essa ponte, que seria Eros. Sim. Ela implode essa ponte. Então, todo crescimento emocional interrompido implode. Então, ou vai ter muito prazer e pouca responsabilidade, comprometimento, fraternidade, parceria, ou vai ter muito isso e pouquíssima criatividade, prazer, algo novo. Sim. Então, e é porque as pessoas perguntam, mas como é que a gente consegue manter isso no relacionamento? Porque às vezes tem um e não tem o outro, ou às vezes um tá muito num e o outro tá muito no outro, né? Sim. Que daí tá muito assim, como é que a gente mantém as duas, isso ligado na mesma relação? E a força de Eros. É a força de Eros. E a força de Eros se mantém como renovação, como uma fonte que se renova. E a renovação, ela ocorre com o movimento. E o movimento, ele precisa de exploração, investigação, abertura, transformação, maturidade. Isso permanece em movimento, que faz com que Eros fique viva e ela faça a ponte dos dois juntos. Exatamente. Tudo ocorrendo muito mais no nível emocional. No nível emocional. Então a gente pensa, como é que a gente volta? Como é que eu, como parceiro, volto a ter prazer com ela? Ou ao contrário, como eu, como parceira, volto a ter prazer com ele? Né? Então, ou como que eu consigo me abrir mais para essa questão da amorosidade, da parceria? Como que faz essa ligação? Uma das saídas é, se emocionalmente tu não tá amadurecendo, se não tem movimento de crescimento e troca, não tem Eros mais. E por isso era muito comum nos outros relacionamentos acabar Eros, né? Sim. Mais antigos. Por quê? Porque não tem troca. Estagnou. Estagnou. Os papéis estão bem definidos, tem muita estrutura e não tem o mínimo tesão no casal. Tesão existencial, tu sente que não tem aquele... Sim. Não vibra, em nenhum momento vibra, expande. Não tem muito movimento de novidade. Não tem de novidade. exploração. Sim. E aí, às vezes, é muito. Essa palavra foi muito boa, já vou abrir pra ti. Mas essa palavra foi muito boa, porque eu vejo também que muitos casais que não têm Eros, então não experimentam o novo no relacionamento, precisam estar, se ter recurso financeiro, precisam estar fazendo sempre algo novo. Sim. Viajando, comprando, sabe? Precisam estar, mas não como algo que nasce do passeio da sexualidade e do amor através de Eros, desse movimento expansivo e contínuo, nasce da estagnação, de fato. Como não tem Eros, eu preciso criar o novo o tempo todo, não que o novo se cria através. Eu preciso criar o novo, porque como não tem um processo de amadurecimento e transformação emocional, eu preciso artificialmente investir no novo. Sim. Então, quem sabe a gente, se tem dinheiro, compra um carro. A gente viaja, a gente vai no restaurante, a gente compra uma... E a gente vai o tempo todo, compulsivamente, artificialmente, tentando fabricar o novo. Porque o novo não acontece. Como chegar em casa, por exemplo, chega em casa, parceiro, né? Diz, putz, sei lá, tô com medo de ser demitido e expor a fragilidade assim. Ou, por exemplo, a mulher tem um desafio novo que tá para acontecer e eu preciso da tua ajuda aqui porque para mim tá difícil, eu tenho medo de não saber, enfim. Agora a Bibi vai criando uma coisa para ela no trabalho. E aí é aquele lugar de dizer, de chegar, por exemplo, e dizer, cara, tá tudo tão certo no meu trabalho, tá tudo tão bem. E
mas eu quero, apareceu uma possibilidade de eu trabalhar mais ainda com a dança, com Pilates, então, e aí tu percebe que a pessoa entra nesses lugares, e quando eu tô interessado, Uhum. ou não tô interessado e trago a verdade, digo isso, eu não quero falar sobre isso agora, mas essa verdade, de alguma maneira, amadurece a relação, e aí a Eros volta, Uhum. e mantém muito mais vivo novamente, né? Então, se não tem recurso, o que eu vejo também é que como tem mais dificuldade de produzir artificialmente, Sim. a ausência de séries faz com que fique muito enfadonho o relacionamento mesmo, né? Aí geralmente existe uma busca daí de anestesiar estar nesse relacionamento. Então, como eu faço para suportar estar aqui? Já que não consigo, eu não quero, não é possível investir em prazeres, em novidade artificial, então eu preciso anestesiar muito o desgaste, o mal-estar, o saco que é estar nesse Sim. relacionamento. E aí E a gente aí, sabe que artificialmente a gente produz isso, dissociação de dissociação, várias, de várias né? Eu formas. vou buscar fora coisas que eu não tenho, eu vou me focar em outras coisas, eu Chega vou no final de semana, enche a cara. encho a cara, eu fico na Netflix, TV, Netflix, ele tá aí para ajudar muitos relacionamentos quando estão nesse lugar. Ele sim. ajuda muito, o Netflix, ele é o Instagram e o Netflix, eles são muito bons parceiros Uhum. de deixar o relacionamento que tá enfadonho, sem eros, num lugar mais duradouro. Uhum. Eles produzem artificialmente, não produzem um novo de Uhum. eros, mas produzem bastante dopamina para deixar ali, tu ficar engajado ali Sim, e tu ficar bem anestesiadinho no enfadonho. verdade. E como sair disso, né? Então, né? Essa é a pergunta, Essa é né? a pergunta, Essa é a né? pergunta. Eu Essa é a acho que pergunta. não, eu acho que é a disposição, então as pessoas estarem dispostas, entender minimamente isso. Acho que compreender minimamente, às vezes precisa de ajuda mesmo, né, cara? Às Sim. vezes as pessoas vão precisar de um apoio terapêutico Uhum, para olhar pelo menos o que estagnou em si mesmo. uhum, Mas eu acho que está disposto a mudar uhum. essa perspectiva, essa situação, Sim, que é uma situação, né? E fazer um movimento de abertura. Eu acho que é conversa mesmo. É sentar de frente para frente. sim, E começar um diálogo. sim. Começar a falar de si, falar de que sente, ó, como é que tu sente da nossa relação? Sei lá, Uhum. começar assim. Começar. Começar a falar, ó, como é que eu. Falar desse lugar, eu acho que talvez a comunicação também é um desafio às vezes, né? Sim, Porque outro se eu vou falar podcast. uma coisa que eu não gosto, às vezes eu toco na dor do outro, o outro já rebate e facilmente a gente pode cair também numa Uhum. discussão ou uma briga, né? É, Então isso também às vezes é um ponto é um de ponto. fixação e de impedimento para que eu consiga avançar, né? E que perpetue Uhum. essa falta de eros, né? Sim. Então eu acho que é desafiador nesse ponto, no sentido de o quanto eu estou disposto a me abrir e me revelar e aí fazer essa troca, mesmo que não seja fácil. E no início não é fácil, para quem Uhum. parou muito tempo, né? Sim. Uhum. Mas é necessário e eu acho que talvez seja um dos únicos caminhos mesmo, né? É Sim. voltar a se abrir e Uhum. falar as verdades que cada um carrega aí dentro de si. Sim. As suas expectativas, os seus sentimentos, dores. Uhum. E aí ir limpando isso Uhum. novamente. Porque aí tu vai gerando esse movimento novamente do Eros, né? Uhum. Eu posso ser eu mesmo, eu posso sentir, eu posso. Uhum. Porque aí volta de novo realmente aquela atração, Uhum. aquela vontade de Uhum. movimentar aquele relacionamento. Uhum. Porque até então, o que a gente vê na prática, e isso é uma coisa bem comum de Sim. consultório, né? A gente sabe, é as pessoas pensando em ir embora mesmo. Eu quero me Sim. separar, eu quero fazer, né? Porque acha que esgotou. Isso. Acha que esgotou, não tem Uhum. mais o que fazer. Ou radicalmente oposto, que é eu já desisti do relacionamento, mas vou ficar até o fim. Né? Que também já acabou, mas um quer ir embora antes, Sim. ou o outro quer ficar a qualquer custo. Então, por isso que eu acho que quando tu perguntou agora, né? Cara, como é que a gente muda isso, né? Eu acho que em cada um desses três tem uma atitude que possa ajudar. Uhum. Sim. Eu penso que uma coisa que, como autoexploração mesmo, e que acho que até precede um pouco, acho que a conversa às vezes, porque o que eu vejo é que facilmente a conversa no relacionamento, ela vem de um local infantil, se torna exigência.
Sim. Porque como eu não sei a minha necessidade, o que eu tô sentindo, eu também não vou saber o que eu vou precisar, então eu vou entrar numa exigência. E toda exigência faz com que o outro se sinta Uhum. sobrecarregado e se afaste, ou se feche, ou, entre aspas, agrida é, de forma mais responsiva, assim, né? Uhum. Então, eu acho que a comunicação é fundamental, mas ela também, eu preciso começar a ter uma intenção inicial, que é esse diálogo comigo. Sim. E esse diálogo comigo significa que o relacionamento é algo que acontece através do outro. Mas não é o outro que vai me dar amor, por exemplo, não é o outro que vai me dar prazer, não é o outro que vai. Não, porque a criança se relaciona amorosamente através desse receber. Sim. Então a primeira coisa é se dar conta, por exemplo, a primeira coisa a primeira coisa simples é o que é o amor pra ti? Sabe, questionar realmente essa criança tão simples, mas o que é amor pra ti? De fato, Uhum. amor pra mim é o outro. E aí pode ter vários livros, linguagem de amor, enfim, que vai ter a sua validade no nível, mas é tu fazer esse questionamento, de que forma tu acredita que tu vai ter te amado? De ter essa consciência de como eu imagino que seja o amor. Sabe, questionar essas crenças que tem sobre o amor. O que é o prazer pra ti? Sim. O que significa esse prazer no teu sistema familiar? Uhum. Exato. E esse prazer vai estar em sentar e desfrutar juntos um passeio, se relacionar sexualmente, pode ser o contato afetivo, mas Uhum. o que significa isso pra ti? Sim. Porque isso vai ajudando a perceber já aonde que o amor não pode acontecer, aonde o prazer não pode se movimentar. Uhum. Porque onde eu tenho uma ideia, Exato. não existe a realidade. É. Então acho que a primeira proposta individual, pra quem aí vai Uhum. assistir, é se perguntar mesmo o que é um amor pra ti. Porque na primeira camada do amor, já que no relacionamento, é um desafio, porque, por exemplo, pra mim, eu tinha uma crença sobre o amor, que o amor é perigoso. Eu descobri isso em mim. Uhum. Então, Uhum. por que é perigoso, né? Porque eu perco, porque a pessoa que eu imaginava que eu mais amava, sei lá, mãe e pai, Uhum. é a que eu sentia que tinha mais dor, mais Uhum. rejeição. Então, não há mais seguro. Só que eu vou sentir falta disso, Claro. do amor como sentimento agora. Então, eu vou, sem me dar conta dessa crença e sem me dar conta que eu tô fechado, eu vou exigir que o outro me prove constantemente que ele nunca vai me machucar. Uhum. Então, eu vou querer alguém no primeiro momento. E isso era verdade no meu relacionamento. Sim. Alguém Sim. muito tranquilo, muito pacífico, que não tinha Uhum. chance nenhuma, não tinha o mínimo de agressividade, Uhum. porque não me botaria em risco. Porque daí eu não experimentaria aquilo que eu achei, ou que eu realmente vivi Uhum. com o pai ou com a mãe, né? Então, Sim. quando tu vai se dando conta disso, tu vai se dando conta que toda vez que eu experimento essa crença, eu já não estou experimentando amor Uhum. como sentimento, não estou experimentando amor como uma ideia nova e estou fechado. E isso faz com que eu sinta falta. Certo. Só que eu não vou me dar conta que essa falta vem disso. Uhum. Então eu vou querer exigir que o outro seja de um jeito, mansa, tranquila na minha fantasia, porque me relacionei sempre com mulher. Uhum. E ao mesmo tempo, quando eu tô bem seguro que ela era, né, bem tranquila, e minha primeira namorada era exatamente assim, era que eu ia me abrindo um pouco para experimentar esse amor. Só que, claro, com o passar do tempo, Não te preenchia. não preenchia. Claro. Então, isso é uma coisa fundamental de poder questionar quais são os conceitos, porque a criança tem conceitos sobre o amor. Que ela viu, que ela ouviu e que ela deu significado. Então, a primeira forma mais saudável e que o relacionamento possibilita é eu estar disposto a investigar quais são os significados que eu dei para o amor, por exemplo, na minha vida. Quais são as formas, em que momentos eu experimento amor. O que está acontecendo quando eu estou experimentando amor? Quando eu estou vivendo amor como um sentimento, né? Uhum. Então, desejar, questionar e descobrir
antes, às vezes, de algumas conversas, eu acho muito produtivo, porque o outro não vai preencher isso. Sim, Porque, em última instância, o amor aí, de forma saudável, é um estado em movimento sim. que me preenche e nasce de mim e me Uhum. preenche. É o estado mais antigo e mais expansivo que eu sou. Sim. Então, poder investigar essas camadas Uhum. é, É importante. é importante. Eu É acho que importante. antes, porque as conversas transformam em intermináveis Sim, DRs, assim, ó, que não chegam a lugar nenhum e esgotam. é. Esgotam demais. Sim, se a pessoa não tiver apropriada desses aspectos Se ela não se dá básicos, conta disso, até é, que ela. Não, eu não tô indo falar, eu tô indo exigir. é, Porque o que. Pá, exato. Até porque é isso, a gente traz uma expectativa, um padrão familiar, tu tem modelos, tu uhum, tem as dores ancestrais dos teus pais, dos teus avós, tu tem as tuas próprias dores. Então, uma pessoa, por exemplo, que sofreu um tipo de abuso, uhum, para ela pode ser muito difícil algumas coisas relacionadas ao relacionamento, né? sim. Ou a questão sexual, ou a entrega mesmo, a confiança, uma série de coisas. As expectativas dela podem estar muito voltadas a, a uma limitação de experiência, Uhum, né? A uma coisa muito mais de segurança, de sim, né? uhum, uhum, E às vezes não sai disso. uhum. Então, são muitas variáveis, né? Muitas. E eu acho que cada um realmente tendo a sua autocrítica, essa parte De de que questiona mesmo, consciência né? de si De- mesma, Uhum, com certeza tu consegue avançar nesses diálogos, né? Porque uhum. senão o diálogo realmente ele pode se tornar algo, né, vamos dizer, Uhum. uma bola de neve que Uma não bola te de neve leva de a lugar acusação. nenhum, né? É, Que não aprofunda. exato. Não, não permite que eu me aprofunde em mim. É como se eu vou. Eu preciso sentir a minha decisão ao ir ao encontro do outro. Eu quero descobrir algo em mim e expandir algo em mim, ou quero ter algo do outro? E se eu quiser ter também, tudo bem, mas que eu tenha consciência que é isso que eu tô indo fazer lá, no Sim. relacionamento. Porque, como por exemplo, na distorção, pra mim, amor, né, Uhum. como eu falei, era Sim. perigoso. Mas também uma das formas que eu experimentava o amor era através da conexão. Então, isso é bom, isso era bom pra mim saber, porque através da conexão eu podia experimentar essa abertura e essa experiência, mas também eu experimentava a desconexão como um profundo desamor, o que não é verdade. Não significa que a desconexão é um desamor, mas eu experimentava como. Uhum. Então, se por um lado o amor é perigoso, por outro, não me sentir conectado com as pessoas, ou quando a pessoa se desconectava de mim, eu experimentava como não há amor nenhum aqui. Uhum. E essa também é uma confusão. Sim. Sim. Porque, por exemplo, para algumas pessoas a desconexão não vai ser sentida como esse desamor todo. Vou ter sentido mais como ausência e falta. Mas para mim, eu experimentava como eu não tenho valor nenhum. Eu não sou amado. Eu não experimento amor nessa relação. Esse outro não me ama. E essa distorção, por exemplo, também faz com que qualquer possibilidade do outro se desconectar me gerava um medo, né? Uhum. E aí são várias formas que tu vai investigando de desconexão, né? Que, então, eu acho que as pessoas, em geral, é, perdem de vista o quão é incrível descobrir essas coisas, sabe? E, Sim. sabe, do quão fascinante é descobrir que tu tava vivendo aquela experiência toda com tanto sofrimento por conta de uma ideia escondida em ti. E que quando ela solta, tu, tu toca em lugares que tu jamais imaginou que seria possível. Então, de que é uma jornada incrível o relacionamento nesse sentido mesmo, é muito. Porque, como traz as questões da dor na infância, tem todo o desafio, mas é dessas pessoas se darem conta assim de. Porque, pelo menos pra mim, né? Uhum. É, é um espaço muito fascinante. Sim. É assim, aparece tudo. Sim. Aparece tudo. Sim. Se tu tá disposto e tem essa intenção, aparece tudo. Aparece como o orgulho funciona, como o medo age, como a teimosia aparece, como quando eu tô escondendo alguma coisa. Vai aparecendo.
Se tu tá disposto a te conhecer, o relacionamento é, é a maior universidade, a melhor de todos os tempos. Se tu quer potencializar e conhecer profundamente Sim. como funciona a alma humana. Uhum. Sim. Eu acho que essa é a luz quando se traz do sagrado relacionamento. Não que ele seja em si, mas olha o potencial que ele tem, que ele carrega nele, quando eu trago essa consciência. Exatamente. Só que eu posso ficar, às vezes, com a distorção e com o peso, Uhum. e não com o convite que tem por detrás dessa aventura De autodescoberta de e... autodescoberta, que o relacionamento tem um dínamo ali, Sim. Sim. né? Então, é, É. é doloroso quando tu vê o casal assim, se tolerando, se aguentando, se suportando por mais um tempo. Porque, de alguma maneira, é o adormecimento da possibilidade do florescer da consciência. Já é um fechamento para as possibilidades, né? Da Tipo, é uma vida. desistência. Isso. É uma desistência. E o outro é sempre muito espelho, né? É um potencial mesmo, Uhum. né? O próprio guia fala, assim, que não é duas pessoas, é uma mesma alma. Isso. Claro, separadas, Sim, sim, mas sim. o campo de experiência da alma é igual, assim. Então, Uhum. não tem como não haver esse espelhamento, essa potencialização, né? É uma força realmente que a gente tem disponível. Não é fácil de usá-la. Não é um caminho fácil às vezes, né? Mas realmente potencializa enormemente o nosso crescimento. Uhum. Com novas perspectivas, né? Sim. De prazer, de autorrealização e de construção na vida mesmo, né? E se tiver filhos ainda, nossa, Uhum. olha as bênçãos que é para os filhos, né? Ter um Uhum. casal fluindo no Eros, Uhum. nessa autodescoberta, nesse Uhum. processo. É muito. Por isso que eu acho que é uma decisão individual em que eu faço se eu vou usar o relacionamento para isso ou para obter algo. E eu vou usar para isso, e quando eu uso para isso, para me descobrir, eu tô oferecendo isso também para a relação. Uhum. Ou uso ele para obter algo, né? Sim, E aí é isso, se eu. E também não tem um julgamento moral. Se eu tô num sim, relacionamento de pai e mãe, em que o pai foi embora e a mãe ficou insegura, e eu vejo que relacionamento é distância, por exemplo, eu posso então ser esse que sai, ou eu posso precisar da minha esposa para me dar segurança enquanto eu. E daí eu vou, assim, vou repetindo e é uma possibilidade. Mas todo sintoma, ele traz em si a possibilidade dessa descoberta. uhum. Disso que ficou parado lá, disso que no meu sistema funcionava de uma certa forma e que ajudou de alguma forma. Porque no relacionamento, por exemplo, né? E aqui heterossexual, vou falar especificamente, ele traz essa lembrança da possibilidade do encontro criar algo novo como a vida, por exemplo. Então é, qual que é a beleza disso? Os relacionamentos não têm que ser heterossexual, mas eles trazem essa lembrança para qualquer relacionamento de que o relacionamento ele tem um potencial criativo Uhum. inigualável. Toda relação ela traz consigo a semente da criação Sim, de algo novo. exato. Então, assim, a natureza nos revela a Uhum. potencialidade que o relacionamento tem Uhum. de trazer algo intangível sem Isso. forma para É. forma e E se aí, transformar. e aí, tu falando isso me lembra algo também importante, que toda relação vai ter o princípio ativo e o passivo, né? Uhum. Independente, homo, hétero, Uhum. Uhum. esses princípios vão estar presentes, né? Uhum. E é essa possibilidade Uhum. dessa fusão e desse encontro Uhum. que dá essa terceira via, essa terceira possibilidade transcendente, né? Exato. Que quando integra, transcende, Uhum. Uhum. né? E aí a gente encontra esse caminho do meio, Uhum. né? Onde a coisa está harmonicamente fluida. Exato. E por isso que daí, nesse sentido, no relacionamento de casal,
como tem esses dois princípios, e no ato, e se a gente pode falar sobre isso de forma mais, como eu falei, do amor como ideia, etc, etc. Mas se a gente materializa e olha para o ato sexual em si, se a gente põe assim, vamos olhar para o sexo sem tentando abrir mão das crianças um pouquinho, mas no ato sexual fica claro que tu precisa do princípio masculino teu e o outro precisa do princípio feminino para receber aquilo que tu tá dando. Ao mesmo tempo, quando o outro recebe aquilo que tu tá dando, ele naturalmente também dá. E tu precisa estar disponível no teu princípio feminino, que é de receber. E quando esses princípios vão se alinhando e não tem nada que obstrui, não tem nenhuma ideia sobre, não tem nenhuma crença sobre, não tem nenhuma emoção que precisa ficar fora. Quando eu posso me fusionando e usando o princípio feminino e masculino internamente para estar com o outro, e através do outro eu toco mais no meu. À medida que esse princípio masculino e feminino, eles vão de fato colaborando, se encostando e se fusionando completamente, eu experimento o que existe. Por isso que de tão espiritual o ato sexual também é. Eu experimento a ausência de tempo, que seria a eternidade, e experimento um prazer profundo, que é o que é realmente a vida. Eternidade, movimento, prazer. Por isso, inclusive o ato sexual, ele materializa a possibilidade que a gente carrega na alma para experimentar. Sim. Que é a eternidade, que é o prazer, que é a unidade, a fusão, o movimento contínuo. Então, o êxtase, o êxtase pleno, que vem no... né? Que vem do corpo inteiro, né? Que vem no corpo inteiro, que todo o teu corpo... Vibra. Tudo vibra. Né? Exato, tudo vibra, da ponta do pé, a cabeça, eu ia falar, o cabelo. A ponta do cabelo. Ponta do cabelo. cabelo. Mas que tem esse potencial. Então, o ato, ele revela isso. Olha que possibilidade que tem. A vida é isso. Sim. Então, toda vez que eu deixo uma crença, ou que eu digo isso não, eu tô impedindo uma fusão. Toda vez que eu digo, isso eu não posso sentir em relação ao outro, ou isso eu não posso sentir quando eu estou com o outro, isso eu não deveria estar pensando ou sentindo, eu também já não posso estar em fusão emocional profunda com essa pessoa. Ou aqui não, tocar ali não, fisicamente eu já também não posso estar. Então, olha quantos nãos que existem e impede a experiência de fusão completa. E o quanto à medida em que a gente vai podendo se relacionar com todas as nossas partes e essas partes estar com o outro, eu vou me fusionando de fato cada vez mais. Né? Então, eu tô falando tanto sobre sexualidade, só que eu tô pensando que o podcast fica gravado ainda. Sim. Tô pensando nisso, o quanto isso pode ser mal interpretado no futuro, mas... Enfim, é o que é. Então... Mas trazer como que o ato sexual, ele materializa. É só dessa forma, e eu não tô nem dizendo como coito em si, mas como imagem que nos revela. Experimentar a fusão com todas as partes possibilita a experiência da eternidade, de ausência de tempo, de perda de barreiras entre eu e o outro. Então, uma continuidade. A perda desse eu ou o outro. Eu experimento nós. Então, olha o quanto esse ato, ele na verdade descreve. Se a gente descrever isso, a gente não sabe se a gente está falando de uma experiência divina ou do ato sexual. Sim. Se a gente só descrever. Exatamente. Para ver como que realmente o relacionamento, ele de novo, ele traz a semente do sagrado. Nesse sentido. Nesse sentido, com certeza. Então... Sim. O ato... Eu ia trazer uma agulha, mas agora ia ser demais. É como se fosse um microcosmos ali, uma situação pequena, que está muito ligada a um instinto,
de vida Uhum. e morte, né? Uhum. Mas não vamos entrar muito nesse campo da morte, né? Sim. De vida. Uhum. Morte porque a entrega plena, né? A fusão. Isso. Então A isso é morte do um pequeno eu, pequeno eu, então, separado. nesse sentido, né? Uhum. E isso, claro, tem uma repercussão maior, né? Uma parte básica, instintiva, quando bem realizada, e aí, Uhum. Uhum. né, como tudo que a gente já falou aqui, tu vai repercutir, reverberar isso em todos os campos, né? É como se isso fosse uma onda que Uhum. vai se expandindo em, nas tuas outras esferas de Uhum. atuação, nas Uhum. tuas outras formas de se expressar, na tua vida como um todo, nas tuas Uhum. relações outras, inclusive, Uhum. Uhum. né? Uhum. Então, a relação é realmente um ponto chave da vida, né? Uhum. Para quem tá disposto a crescer, Uhum. o relacionamento é um caminho fundamental, né? Sim. Quem quer realmente se descobrir, ele. É. E é assim, e é muito incrível, tu pode estar em várias áreas da vida muito bem, mas daí tem um pedacinho de alguma área, sei lá, financeiro. Chega na relação, isso cresce. Cresce porque ele fica enorme por essa potencial que carrega consigo o relacionamento de expansão, consciência e transformação. Então, tu tem um problema financeiro individual, é uma coisa. No relacionamento, ele amplifica. Uhum. E graças ao fato que ele se amplifica, que ele pode ser visto, reconhecido, questionado, transformado, né? Então, individualmente, tem algumas questões que não chegariam na consciência mesmo, Uhum. ficariam muito pequenas. Elas não cresceriam como crescem no relacionamento. Por isso também tem um movimento importante de dos relacionamentos durarem pouco. Não acho que as pessoas têm que casar e ficar juntas para sempre. Não acho isso. E também não acho que se separar e encontrar outras pessoas gera alguma transformação interna. Né? Acho que também não. Nem ficar junto, nem separar. Mas hoje em dia, porque a gente se relaciona com gente na nossa faixa etária, mais velho, e gente muito novinha, o quanto que o poliamor ou não se relacionar tá forte. Uhum. Coisa muito. Tá muito mais presente. Sim. E a gente pode olhar a luz nas duas situações, que se por um lado eu não me relaciono porque não estou mais disposto a ter demanda. Entende? Uhum. E aí realmente eu estou disposto a estar com alguém que seja mais maduro mesmo, que não me demande tanto, exija, e que seja tão dependente emocionalmente. Então tem uma coisa muito da luz dessa autonomia real, Uhum. de quem não quer se relacionar às vezes e demora para se relacionar. Certo. Mas tem também a distorção que é eu não estou disposto a sentir o que eu não quero sentir, me descobrir, expandir. Então, suporto pouco o desafio que a relação me traz sobre mim mesmo. Sim. E também que é na distorção desse lugar de que eu não quero crescer. Exato. Então, assim como no poliamor também vai ter a sua luz e a distorção, Sim. mas que não vou Que também não aprofunda geralmente, que né? também tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de eu realmente experimentar um amor mais inclusivo, Uhum. que é uma coisa que tem muita luz aí. Possibilidade de reavaliar estruturas de como o relacionamento se move. Se estamos em 3, estamos em 4. É uma possibilidade. Mas também tem a possibilidade de eu não experimentar a real intimidade. Exatamente. Eu Porque acho eu, que esse é o maior desafio. porque eu posso ficar. Porque é possível ter um pouco de eros e Sim. prazer. E aí tem um lugar da intimidade que não necessariamente eu experimento, que é um desafio. A Sim. intimidade, Que é ir além desse que é ir Eros. além e Dessa experimentar sexualidade. isso. É. Que então, desse prazer mais estruturado dessa forma, né? Uhum. Me parece assim, né? Não tenho uma experiência pra isso, mas que no poliamor é mais difícil a intimidade do que numa relação, né, com duas pessoas, né? Sim. É porque a gente pode pensar em intimidade de muitas formas, né? Assim, mas em termos de revelação, em termos de barreiras, é que eu tenho algumas pessoas que eu já atendi, não iria expor. Mas
eu acho que é um tema que tem muita luz e muita sombra também, como qualquer outro tema. Sim, com certeza. Então, mas acho que o desafio aí é sempre esse local de honestidade. Eu realmente estou aumentando a intimidade e estou Sim. expandindo nesse relacionamento? Ou não me relacionando? Uhum. E o que pode deixar a experiência do amor mais profunda e de prazer mais ampla e duradoura é assumir a verdade. Assumir a verdade, ser honesto. Ser honesto. É. E aí é um trabalho, é uma experiência muito individual, Sim. de uma decisão também. Exatamente. Deixa eu ouvir a verdade de que me faz não estar em relação, Uhum. ou deixa eu ouvir a verdade que me faz estar na relação, Uhum. ou nesse tipo de relação. Uhum. E essa Sim. é um... Sim. Porque tá aí, né? E porque tem essas estruturas de amor pessoal e tem também essa estrutura de amor, do significado do amor coletivo, né? Uhum. Sim. Inclusive porque a gente tá chegando no Dia dos Namorados, é uma coisa Sim. muito curiosa, né? Porque é tão rodeado de crença esse universo, né? Que, tipo assim, há pouco tempo eu descobri por que as pessoas casam de branco. Essa história de casar de branco. Deu, por causa da pureza. Na verdade era porque a rainha... Soube isso há um tempo atrás, esqueci o nome da rainha. Como todo mundo usava cores, ela precisava de uma roupa que se destacasse. Sim. E a roupa que se destacaria para não perder ela era o branco. Uhum. Era mais para não sequestrarem e levarem ela. Então o branco era a roupa que usava, mas muito mais por segurança e proteção do que Algo mais do profundo que e a pomba específico. da paz branca, Sim. entende? Para ver como a gente carrega isso e daqui a pouco se eu me caso de preto ou não me caso, tem alguma coisa errada, porra. Sim. Caso de vermelho, parece uma coisa meio, Sim. sei lá, na fantasia Uhum. exótica. Mas talvez na China, vermelho é vitalidade, vida, e Sim. branco é morte. Sim. Então só vai estar branco quando tu tiver no caixão. Uhum. Morto. Entende? Então, Sim. pô, tu tá casando ou tá morrendo? Então, Sim. olha quanto os relacionamentos carregam, né? Tem questões culturais, né? São Tudo, isso, então são tem algo da cultura que também, se eu não decido usar o amor como abertura de questionamento, Uhum. tem tanto peso. O próprio Dia dos Namorados, né? Sim. Tipo assim, nada contra os dias dos namorados. Sim. Mas assim, foi criado, né? A gente sabe que foi criado pelo o pai do Dória, o João Dória, numa propaganda publicitária, porque o mês de junho era o que menos vendia. Então como é que a gente faz para aumentar a receita? Inventar uma data, ora. Inventa uma data. Qual é a data? Junho. Então, criaram a data. E com um slogan ainda. Olha como fica forte, como impacta no nosso consciente, que é... o slogan era alguma coisa assim, como é que é? Amar não é só de amor, não é só de beijos que se faz o amor. É uma frase verdadeira, mas então o que tu faz? Compra presente. E aí é o mês que teve maior faturamento. São Paulo, foi para uma empresa, Clipper, né? Na época, em 40 e poucos. Então, esse dia que a gente comemora, ele realmente significa um dia que significa isso, aumentar o consumo. Nada contra comprar. Sim, sim, sim. Mas se eu decido naquele dia não enfrentar uma fila de 3 horas, como eu me sinto? Me sinto culpado? O outro se sente menos amado? Se eu não quero ficar 4 horas numa fila de estacionamento do motel? Entende? Se naquela noite eu tô mais quieto e não comprei uma... Como que o outro fica? Fui naquele bistrô lá e tal, e pô, tava lotado. Tava lotado. E agora? Entende? Exato. Então, não que não se possa ter uma data, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, como tu acha que é bom? Sim. Para questionar quanto anda o relacionamento. Mas o ponto é que, olha só como essas forças... Isso eu não publico no Instagram, que ontem eu tive um jantar. E se eu tô solteiro? E tava tão bem, mas daqui a pouco chegou ontem... todo mundo vai postar um negocinho e eu aqui sozinho. Aí tem que fazer o oposto. Muito bem sozinho. Tipo assim, sou meu principal amor. Mas pra ver o quanto que uma criança forte vai ditando toda uma experiência pela ausência da consciência. E é isso que é incrível. E vai permeando, né? O que é aceitável, o que não é, o que eu julgo o que como bom, como não. Ela tá decidindo tudo isso. E tu pode dizer, não, eu sou bem desencanado, eu não sou consumista, pra mim eu não preciso. Mas também, eu vivo o efeito disso porque eu me desconecto
desse lugar que eu julgo que não tem sentido, mas é em relação a isso ainda que eu tô me desconectando, entende? Sim. Em relação à mesma coisa. Eu posso aderir 100% ou me desconectar 100%, mas é ainda sobre a mesma coisa. Então, o Dia dos Namorados, ele também revela, claro que os Estados Unidos tem o São Valentim, mas também que não tinha nada a ver sobre isso, né? Fevereiro, é fevereiro. 14 de fevereiro, 12, 13. É fevereiro. Valentine's Day, né? Mas só pra ver o quanto que esse universo é permeado de crenças que a gente não tem consciência e que nos movem. E que a gente pode ter uma jornada maravilhosa de descoberta Com certeza. e de cara. desafiar Com certeza. os lugares mais Mais profundo. profundos, Obscuros. obscuros e É. depois iluminados mesmo, né? Tem muita coisa pra gente falar de relacionamento, né? Sim. A gente nem falou muito também, citou aqui princípio, né, masculino e feminino, Sim. mas também nessa esfera, Uhum. os relacionamentos também se sustentam muito nessa complementariedade Sim. e a gente não explorou muito. É um tema que a gente vê muito hoje, né? Uhum. Os homens buscando a sua identidade no sentido, né, da sua força e da sua sensibilidade. As mulheres também encontrando a sua capacidade de independência, atuação e ao mesmo tempo a sua feminilidade, né? Uhum. Todo mundo buscando essa integração dentro. Sim. E nas relações a gente também vai estar vivendo isso e permeando, né? Sim, totalmente. Também são pontos que são importantes, assim, de se falar, às vezes, de se questionar e se perceber, né? Uhum. Será que eu tô muito ativo, muito rígido, ou muito passivo numa relação, né? Qual é o movimento qual é a posição que eu ocupo e o outro? Como é que isso se dá? Uhum. Porque às vezes também essas forças atuam num sentido de potencializar também o que já está aí dentro, né? Enfim, é uma complexidade, Sim, né? o que já tá em distorção, né? Mas é isso. É um tema. Uhum. Seguiremos nele. Seguiremos nele, quem sabe. Mas É isso então, Rodrigão. é isso aí. Ficamos por hoje. Ainda estamos nos relacionando. Estamos aprendendo, Sim. né? Tô pensando no relacionamento, agora vieram várias. Um lugar bom. Um lugar bom. Dá pra realmente se divertir muito assim de. Pá. Com certeza. É isso. É nóis.